Reconhecer padrões matemáticos ocultos é uma daquelas coisas que muda o jogo na hora de resolver a prova. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesta explicação. Em vez de simplesmente contar com a sorte ou se perder em cálculos intermináveis, nós vamos desvendar a estrutura por trás de um dos assuntos mais cobrados de matemática, o volume de cilindros. A ideia aqui é transformar aquele terror da geometria espacial em pontos garantidos no placar. E não é exagero não, olha só o que dizem os maiores especialistas no assunto. Quando a questão é geometria espacial, o cilindro é a figura preferida da prova. Isso significa que focar os esforços de estudo nessa forma tridimensional específica não é apenas revisar matéria, é aplicar uma estratégia incrivelmente inteligente e cirúrgica. A prova simplesmente ama essa figura. Para a gente dominar o assunto sem perder tempo, o nosso roteiro passa por 5 etapas. 1. A figura preferida do Enem. 2. Dissecando a fórmula. 3. O padrão de comparação. 4. Casos reais de prova. E 5. Truques matemáticos para ganhar tempo. Vamos direto ao ponto 1, a figura preferida do Enem e a geometria no nosso dia a dia. A matemática abstrata ganha muita vida aqui. A gente sabe que a banca examinadora adora contextualizar os problemas no mundo real. E o mundo real está literalmente lotado de cilindros. Imagina só, caixas d'água gigantescas para abastecer povoados, silos agrícolas imensos cheios de grãos, até uma latinha de atum na prateleira do supermercado. Quando o elaborador da questão fala em cisterna, a imagem mental de um cilindro precisa aparecer na nossa cabeça na mesma hora. É um gatilho essencial. Ponto 2. Dissecando a fórmula, a verdadeira base de tudo. Aqui a gente chega na espinha dorsal da nossa estratégia. Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Não importa o tamanho ou a complexidade do texto da questão, no fim das contas, há uma busca implacável por apenas 2 letrinhas, o R, que é o raio, e o H, que é a altura total da figura. O resto é só distração. Mas em vez de só decorar, vamos entender a lógica. O cálculo é, na sua essência, achar a área daquele círculo plano que fica lá na base, no chão, e ir empilhando essa área para cima. É literalmente como fatiar um enorme bloco de queijo redondo e ir empilhando os discos um em cima do outro até chegar ao topo. A área da base vezes a altura. Quando a gente enxerga o formato tridimensional desse jeito, a fórmula deixa de ser decoreba e passa a fazer todo sentido lógico, concorda? Passo 3. O padrão de comparação e as relações entre os volumes. O exame adora fazer a gente analisar 2 objetos lado a lado. É o clássico duelo entre o cilindro A e o cilindro B. A questão típica quase nunca dá números exatos logo de cara. Ela dá proporções. Tipo assim, os 2 reservatórios têm o mesmo volume, mas a altura do segundo é só 25% da altura do primeiro. E a partir daí, a gente tem que descobrir a medida do novo raio. É nessa hora que bate o desespero em muita gente, mas para quem reconhece o padrão, isso vira fichinha. Para fugir de contas quilométricas, a gente aplica um método infalível de 3 passos. Primeiro, escreve a fórmula do cilindro A de um lado e a do B do outro. Segundo, se os volumes são iguais, a gente bota um sinal de igualdade bem no meio. Terceiro, e o passo mais satisfatório, o cancelamento. A gente sai cortando o que for igual. Corta o π de um lado, corta o π do outro. Substitui os 25% por uma fração de 1/4 e corta as variáveis de altura. Com essa disciplina algébrica, a gente resolve o problema pela lógica e foge das multiplicações pesadas. 4 casos reais de prova. Vamos colocar a mão na massa e aplicar o método. Olha que caso real fascinante da prova azul do Enem de 2024. O problema pedia para imaginar uma exata mesma folha de alumínio retangular, de 10 por 20 centímetros. E aí vinha a pergunta, faz diferença dobrar a folha usando o lado de 10 centímetros para formar a base circular ou usar o lado de 20 centímetros? Ao aplicar nossa fórmula, a gente descobre que a embalagem 1 fica bem alta, mas com raio pequenininho. Já a embalagem 2 fica mais baixa, só que com o raio da base bem mais largo. E o resultado matemático dessa pequena mudança de design é de cair o queixo. O contraste na capacidade final é absolutamente chocante. Apesar de as 2 embalagens usarem a mesma quantidade de folha de alumínio na superfície lateral, a embalagem 2, que utilizou o lado mais longo como circunferência da base, comporta simplesmente o dobro do volume de líquido, 1000 sobre π contra 500 sobre π. Essa é a prova definitiva de que, como o raio está elevado ao quadrado na fórmula, ele tem um impacto muito mais dramático no volume final do que a própria altura. Entender isso garante o acerto antes mesmo de terminar de fazer a conta. Ponto 5. Truques matemáticos para a gente ganhar aquele tempo precioso. O número 3 é literalmente um presente massivo que o exame joga no nosso colo.
Em muitas questões envolvendo silos ou grandes esculturas, o enunciado traz no cantinho aquela bênção: utilize 3 como aproximação para π. Isso significa que as vírgulas chatas somem, o 3,14 desaparece e a aritmética fica brutalmente mais simples. A regra de ouro é sempre verificar o final do texto antes de começar a calcular, porque esse 3 muda todo o jogo. Outro truque que salva minutos cruciais tem a ver com regras de frações. Sob a pressão do relógio correndo, tentar dividir um número por um decimal como 0,5 é pedir para cometer um erro de bobeira, mas tem uma saída muito mais elegante. Dividir qualquer coisa por 0,5 é exatamente a mesma operação que multiplicar essa coisa por 2. 0,25 é só multiplicar por 4. Ter essas conversões na manga impede que a matemática básica estrague um raciocínio geométrico perfeito. O que nos leva a uma reflexão final muito interessante. A constatação mais poderosa que a gente tira dessa análise é perceber a previsibilidade absurda da prova. Pensa bem, se existe uma receita tão clara e lógica para algo que parece complexo como o volume de cilindros tridimensionais, quais outros padrões altamente decifráveis não estão escondidos por aí, só aguardando para serem descobertos nos nossos próximos estudos? A prova definitivamente não é um monstro aleatório, é um sistema com regras. E compreender essas regras é a chave de ouro. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima análise.